Olá, sou o professor Paulo Moser e hoje discutiremos como o Excel cria distribuições de frequência organizadas em classes de valores. A maior dificuldade que usuários encontram nesse tipo de procedimento é o tratamento matricial das informações. Para elucidar isso, executaremos um exemplo passo a passo. Vamos lá. Para agruparmos dados em distribuições de frequência em classes, a primeira coisa que precisamos fazer é efetivamente preparar as classes de frequência. Lembrando que uma classe de frequência é um conjunto de valores nos quais serão agrupados os dados, serão contados quantos valores se encontram naquela faixa de frequência. Por exemplo, aqui temos uma faixa de frequência de 10 a 20, então contaremos todas as idades que encontram-se dentro desse intervalo e assim para todas as outras idades também. Então, antes de mais nada, nós vamos organizar essa tabela tomando os seguintes cuidados. Primeiramente, qual será a amplitude de classe? No caso aqui, de acordo com o exercício proposto, nós temos amplitudes de classe de 10. Então, nós temos classes 10 a 20, 20 a 30, 30 a 40 e assim por diante. Outra coisa que precisamos ficar antenados é qual é a idade mínima e a idade máxima que será agrupada dentro dessa tabela. Então, no caso aqui, nós temos que a idade mínima é 18 anos e a idade máxima é 57 anos. Então, nós começamos a nossa tabela aqui. Isso é arbitrário. Eu comecei ela de 10 para garantir que o 18 esteja incluso e terminei ela em 60 para garantir que o 57 esteja incluso também. Bom, para fazer esse tipo de contagem, nós vamos utilizar a função frequência do Excel, tomando o cuidado de que ela deve ser utilizada na sua forma matricial, ou seja, ela deve operar observando todos os valores da tabela simultaneamente. Considerando que esses dados já estão organizados desta forma, então nós vamos selecionar o intervalo onde acontecerão as contagens e vamos utilizar esse botão aqui chamado inserir função. Aqui nós temos todas as funções do Excel organizadas de acordo com vários critérios. A função frequência especificamente encontra-se dentro do critério estatística. Você pode clicar aqui dentro e utilizar o F para encontrar mais rápido esta função aqui, frequência. Clicamos em OK. Matriz de dados são os dados que serão efetivamente contabilizados ou agrupados. Então nós podemos clicar aqui e podemos selecionar a coluna, no caso a coluna C, não tem problema o rótulo idade, porque o Excel considera apenas os valores numéricos para essa função. E aqui a matriz binária é a matriz de referência. Nós utilizamos os limites superiores das classes nesta matriz. Isso é suficiente para que o Excel tenha como referência os delimitadores do agrupamento. E agora, nós temos que cuidar para que a função seja executada na sua forma matricial. Para ser executada na forma matricial, nós precisamos utilizar o comando Ctrl+Shift+Enter simultaneamente. Se você der apenas Enter nessa função, ele vai fazer apenas para a primeira célula do intervalo selecionado. Então, utilizando Ctrl+Shift+Enter, nós temos esta matriz como resposta. Note que se você olhar da classe 50 à classe 60, existem 3 contagens dentro dessa classe. Isso pode ser verificado no conjunto de dados, que propositalmente é um conjunto de dados pequeno, que nós temos aqui 52, 57 e 52 novamente. Aqui. Ou seja, 3 valores ou 3 ocorrências dentro desta classe. O raciocínio é análogo para as demais classes. Se você quiser ter certeza de que a sua fórmula está inserida na forma matricial, basta olhar aqui na barra de fórmulas e a fórmula tem que estar compreendida entre chaves. Isso é um procedimento padrão para qualquer outra função que precisa ser aplicado na sua forma matricial. Ok,
Deste momento em diante, você não precisa mais se sentir intimidado pelo tratamento matricial de dados implementado pelo Excel. Não esqueça, o comando Ctrl Shift e Enter simultâneos é a chave da solução. Nos vemos no próximo vídeo.